Hoje cedo, o prefeito Jonas Donizete concedeu uma entrevista coletiva com transmissão da TV Câmara Campinas e a repórter Mirna Abreu acompanhou tudo atentamente e traz agora para a gente os detalhes. Boa tarde mais uma vez a você, Mirna. Boa tarde, mais uma vez, Gabriel. Nessa coletiva de hoje de manhã, em que participaram o secretário de Saúde, Carmino de Souza, e também a secretária de Educação, Solange Perissero, foi falado sobre os números, primeiramente, né, como é de praxe. Nós temos aí 39.976 casos descartados. Esses números estão atualizados no site da Prefeitura, que é covid-19.campinas.sp.gov.br. Temos 724 casos de investigação, 23.658 confirmados e temos aí, infelizmente, 16 óbitos a mais que os números de ontem. Agora somam-se 863 mortes ocasionadas pela Covid-19. Temos ainda mais de 21 mil pessoas recuperadas e nós temos 417 internados, 2 a menos que ontem. Só que em relação a esses números que foram apresentados, o secretário Carmino falou do critério agora estabelecido pelo Ministério da Saúde desde o dia 5 de agosto e como, com esses novos critérios, Campinas pode ter aí uma alteração nesses números de mortes já acontecidas antes desse período. Junta todos os dados clínicos, de história, de exame clínico, de radiologia, e chega à conclusão que muito provavelmente é Covid, apesar de não ter o exame sorológico, e ele vai ser enquadrado como Covid. Isso vai, obviamente, aumentar um pouco o número. Lembrar que esses óbitos, eles serão enquadrados no dia do óbito real, quer dizer, então a média móvel não vai sofrer nenhum tipo de problema, porque ele vai ser enquadrado no dia em que o óbito realmente aconteceu. Alguns casos que eram muito prováveis de Covid tiveram PCR negativo. Por quê? O PCR negativo, ele tem uma faixa de positividade. Se ele for colhido muito antes ou for colhido depois de um determinado período, ele pode ser negativo, é um falso negativo, né? Terceiro, que pode acontecer, a sensibilidade do método não é 100%. Então, alguns casos que estão na faixa de PCR positivo podem não ser positivos. Isso é outro falso negativo. E um quarto cenário são algumas pessoas que faleceram, por exemplo, em casa e que não chegaram sequer a colher o PCR e tinham informações clínicas e eventualmente até radiológicas. Então, esses casos também estão sendo revistos. A gente tem ainda a questão da taxa da transmissibilidade, que também há um estudo sobre isso, mas a preocupação neste momento é com a reabertura dos parques. Nós já falamos, inclusive, logo no início do Câmara Total de hoje, porque o prefeito disse que vai acompanhar de perto e não descarta a possibilidade de instituir multa para aqueles que forem flagrados sem a máscara. Se eu perceber esse mesmo quadro, na segunda-feira eu noticio a multa para quem andar sem máscara na cidade de Campinas. Não é ameaça, longe disso, é apenas, eu acho que a gente, eu falei, eu pedi, eu mostrei que é importante, eu comprei máscara, eu distribuí máscara de graça, quando eu digo eu, a prefeitura, nós, né, reafirmei, cheguei a pensar na multa, acabei não fazendo. Agora, quando o doutor Carmino me mostrou aquela pequena curvinha ali, eu não vou deixar ela crescer, pelo menos por não tomar atitude, né? Então, nós teremos nesse final de semana ainda, nos parques, a multa moral, mais precisamente ali na Lagoa do Taquaral. Peço encarecidamente, use máscara. Então, ele vai analisar, pedindo aí para as pessoas continuarem usando a máscara. Até esse final de semana ainda é a multa moral, mas na segunda-feira o prefeito deve anunciar se Campinas vai adotar ou não a multa em valores mesmo. Na educação, a prefeitura vai acompanhar os casos de Covid-19 na cidade e a secretária Solange Perissero falou das ações que o grupo de pedagogistas e também, né, de toda a rede
para a educação das crianças. Hoje, 75% dos alunos utilizam as plataformas digitais, além de atividades remotas, também foi entregue aí um material físico. E ela enfatizou as aulas que estão sendo transmitidas pela TV Câmara Campinas. Intensificaram esse trabalho também nas redes sociais e na TV Câmara, né? Foi uma parceria aí que a gente agradece muito à Câmara Municipal, através do seu presidente, Marcos Bernardelli, o pessoal lá da TV Câmara, porque nós começamos com a educação infantil e agora nós estamos com o ensino fundamental também. A TV Câmara, gente, ela é um canal aberto também, 39.3, né? E todos os dias, às 9 da manhã, às 14 e às 19 horas, tem programa da educação na TV Câmara. Quando nós retornarmos, será feita uma avaliação diagnóstica para ver os possíveis prejuízos que nossas crianças tiveram na aprendizagem, para nós recuperarmos isso, né? É isso aí que eu ia falar. O Estado anunciou uma recuperação agora em setembro. Vocês acharam mais prudente, e parece que a Secretaria Municipal de Educação tem uma expertise de fazer essa recuperação concomitante quando as crianças voltarem à aula, é isso? Isso, nós já temos essa expertise, já consta das nossas diretrizes, nossos profissionais já estão acostumados, é diferente de como funciona a rede estadual. Olha, para essa volta, inicialmente, há um investimento de R$1.350.000 na segurança escolar. A secretária Solange Pellicer falou ainda das medidas quanto às escolas particulares e o prefeito reforçou que, apesar do governo do estado sinalizar para essas aulas no início de outubro, em Campinas não há ainda essa definição. Compra de máscara para as crianças, toma cuidado com o tamanho da máscara, viu, Solange? Eu vi uma lá do Amazonas lá. Eu já conversei com o meu pessoal que está fazendo a compra, falei, gente, vocês estão cuidando disso. Toma cuidado lá. E também separação das coisas, tudo. Isso. Esse dinheiro vai ser para ser investido na segurança do ambiente escolar, é isso? Na segurança e quando do retorno, né, Carmen? No EPIs para os profissionais também. Porque as que pertencem ao nosso sistema são as escolas particulares de educação infantil. O Estado agora liberou, deu autonomia, né, para o retorno dessas escolas, mas o próprio presidente da Associação Brasileira das Escolas Particulares, ele declarou que está aguardando o decreto do governo do estado, que ali tem a regulamentação, né? Tem que voltar com muito critério, tem que ter os 28 dias, né, Carmen? Na fase amarela. Na fase amarela. E voltar com muito critério. Nós já orientamos as escolas particulares para tirarem o certificado de empresa responsável. Ok. Tá? E depois, agora nós vamos conversar, porque o retorno também é para reforço, que não existe isso na educação infantil, e para o acolhimento, que é bem próprio também da educação infantil. Todas as possibilidades estão na mesa. Se eu não tiver um ok da saúde, que está ok para voltar, pode ser que nós não tenhamos as aulas voltando esse ano. Se eu tiver o ok, a gente vai voltar de acordo com as necessidades de medidas de proteção para as crianças e para os profissionais de educação. Então, não existe uma decisão formada para isso, né? E a Solange está avaliando a questão das escolas particulares. E essa declaração de estabelecimento responsável está no site covid-19.campinas.sp.gov.br. Eu volto segunda-feira com notícias da metrópole. Ótimo fim de semana. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações aqui da cidade de Campinas sobre a coletiva do prefeito Jonas Donizete hoje cedo.